Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane Broca, eu sou escritora, sou autora do romance 5 anos e hoje eu estou estreando um novo quadro aqui no meu canal, que é o Dicas de Escrita. Nesse quadro eu vou usar um pouquinho da minha experiência, para dar dicas para novos escritores, para quem ainda está começando ou ainda está pensando em escrever um livro. Vamos lá? O primeiro tópico que eu quis abordar, o primeiro vídeo, é sobre o início de tudo. De onde vem aquela vontade de escrever? Eu acredito que todo escritor, ele já nasce escritor. Ele pode não saber disso ainda, mas ele já é um escritor. Porque se ele tem dentro dele aquela vontade de expor em palavras os seus sentimentos, ou a forma como ele vê o mundo, ou a forma como ele imagina as coisas, como ele pensa diferente, eu acho que ele já é um escritor, né? A técnica, tudo, ele pode aprender, mas o dom, o talento já está lá. No meu caso, eu sempre quis escrever, eu sempre tive esse ímpeto de escrever. Mesmo em épocas em que eu estava afastada dos livros, se eu tivesse de bobeira e me desse um papel e uma caneta, eu rascunharia alguma coisa, eu estaria escrevendo alguma coisa. Então, isso sempre foi forte em mim. Fiz várias coisas na vida, inclusive me formei em informática, que não tem nada a ver com literatura, gosto muito também, mas eu sou apaixonada mesmo por escrever. Se você é assim, um escritor nato, você tem dois caminhos. Ou você pode escrever só para você mesmo ou para sua família, você pode querer escrever, mas assim, para um público pequeno, e isso não faz de você menos escritor do que um best-seller, tá? Se você é bom naquilo que você faz, se você está feliz, ótimo, parabéns. Se você deseja escrever profissionalmente, é importante que você saiba que a escrita é uma estrada longa, difícil, porém muito reconfortante, muito recompensadora. Vale a pena investir nesse sonho, tá? Mas tenha em mente que não é da noite para o dia, que não é uma coisa simples, e batalhe por aquilo, batalhe por esse sonho. O primeiro passo é você tirar a história da cabeça e passá-la ou para o papel ou para o computador, conforme for o seu estilo de escrever, né? Porque você precisa desenvolver a sua escrita. Mesmo que você não tenha ainda todos os detalhes, não espere demais por medo ou do que as pessoas vão pensar. No primeiro momento, não pense nas outras pessoas. Pense em você, na sua história, e comece a desenvolvê-la. Vai ter dia que você vai escrever e você vai achar tudo que você escreveu horrível, péssimo, e vai querer jogar tudo aquilo fora, mas não tem problema, porque no dia seguinte você pega para olhar aquilo que você escreveu, pode ser que você não aproveite nada, ou pode ser que dali você tenha uma grande ideia que vá assim fazer a diferença na sua história. Então vale a pena. Só que isso só vai acontecer se você estiver desenvolvendo a sua escrita. Você precisa ler bastante para você assimilar mais palavras, para você assimilar formas de narrativa, para você começar a dominar uma narrativa, mas você também precisa fazer isso escrevendo. Porque é só escrevendo que você vai saber como é a sua narrativa, como é que você constrói um diálogo. Aí você começa a estudar, você vê em outros livros como é que outros autores fazem. E aí você começa a se aperfeiçoar a partir disso, tá? Outro ponto importante é a questão
de você inovar. Muitas histórias são cotidianas, mas às vezes ela tem algum ingrediente inovador e isso faz a diferença. Não é que você precisa ter uma história incrivelmente mirabolante, precisa acontecer grandes coisas. Claro, se o seu gênero é fantasia, por exemplo, a inovação eu acredito que é um fator primordial para uma história fantástica. Mas em um romance, por exemplo, não é que você precisa de uma inovação, de algo muito assim, mas é bom você procurar fazer algo diferente, algo que te dê uma identidade. Entendeu? Isso nesse ponto é importante também você não ler só um autor. Ah, mas eu sou fã da Sophie Kinsella, por exemplo. Tudo bem, mas se você só ler Sophie Kinsella, você pode acabar virando uma imitação da autora. Entende? Porque você vai assimilar tanto aquela narrativa dela que você não vai ter identidade própria. Você vai querer imitar o autor, tá? Então é interessante você ler vários autores diferentes e, se possível, até gêneros diferentes daquilo que você está acostumado, para você saber como outros autores escrevem e você procurar ali a sua identidade, a sua própria identidade e a sua algo que faça a sua história ser única. Eu vou citar um exemplo aqui do que aconteceu comigo. Na minha história, em 5 anos, a minha história era uma história cotidiana. E o meu casal, eu tinha um casal protagonista que tinha problemas para se relacionar, e eu tinha um tempo. Eu tinha um início da história, eu tinha uma passagem de tempo para essa história continuar a se desenvolver. E aí, no início do livro, eu tinha um diálogo dos 5 anos. E aí acabou que durante a escrita, eu já estava quase no final do livro e eu tive essa sacada. Por que não fazer tudo voltado para aquele diálogo dos 5 anos? Porque é uma pergunta que todo mundo já ouviu ou vai ouvir alguma vez na vida. Onde você se imagina daqui a 5 anos? Mas ninguém nunca escreveu sobre isso. Então isso para mim foi maravilhoso. Foi um motivo assim de orgulho de eu saber que eu fiz algo diferente. É uma história de amor cotidiana. Não é uma história fantástica, não tem anjos, não tem... não é sobrenatural, não tem nada, é uma história contemporânea. Mas o que ela tem de diferente? Ela tem isso. Ela tem o fato dela ser toda focada nesses 5 anos, porque a partir do momento que a protagonista ouve isso, ela cria um projeto de vida para ela mesma com esses 5 anos. Onde ela vai fazer uma avaliação final de cada um daqueles anos até o tempo passar. Né? Então, isso foi uma coisa que funcionou para mim. E as pessoas gostam. E para mim, como autora, é maravilhoso quando alguém lê o livro e depois no final fala nossa, e eu fiquei pensando onde eu me imagino daqui a 5 anos. Então, isso é legal. Então, você ter algo único na sua história e algo que as pessoas vão comentar diferente e que não tem outra pessoa que fez igual, então isso vai te dar muitos pontos com você mesmo, para você mesmo e para os leitores, tá? Então, essa aí é a minha primeira dica. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Logo eu volto com outros vídeos para vocês. Tenho vários livros para resenhar também e tenho outras dicas aí para escritores que eu pretendo postar para vocês, tá bom? Se tiverem alguma sugestão, podem deixar nos comentários. Beijinho, gente. Tchau, tchau.